Aleluia. Podemos ficar sentados. Glória a Deus. O nosso amor por Ele é pouco. Porque Ele ama-nos muito mais. Amém? Ele ama-nos muito mais. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém? E porque Ele nos ama, Ele tem exercido sobre cada um de nós graça. Ele tem exercido sobre cada um de nós misericórdia. E é verdade que as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos, castigados. Amém? Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele cuida de nós. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos desamparar. Mas mesmo assim, nossa vida não é um mar de rosas. É ou não é? Nós vamos encontrando desafios, lutas, provas, tempestades. E é sobre essas tempestades que eu comecei na sexta-feira a refletir e queria agora, durante alguns cultos, poder refletir com os irmãos sobre essas tempestades que vêm à nossa vida. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7 e também em Lucas no 6, Jesus contou-nos exatamente uma história, uma parábola de dois construtores, duas pessoas que constroem a sua casa, a sua vida em diferentes fundamentos. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia, não é? E a verdade é que essa construção fala-nos, essas duas construções falam-nos, na verdade, de como nós estamos firmando a nossa vida, como nós estamos dirigindo a nossa vida, em quem nós estamos confiando para cuidar da nossa vida. Porque quer uma casa, a casa na rocha, quer a casa na areia, todas elas foram, na verdade, fustigadas pela tempestade. Amém? Quer uma, quer outra, quer aquele que construiu a sua casa no sítio certo, na verdade construiu corretamente, sob fundamento sólido, quer aquele que construiu um bocadinho a sua casa até num lugar mais aprazível, não vendo, não se apercebendo ou não tendo em conta o ambiente, o fundamento em que estava construindo a sua vida, na verdade a sua casa. Quer um como o outro encontraram tempestades, ventos, dificuldades, vieram à sua vida. Amém? E isto fala exatamente quer neste mundo, nós, quer pessoas mais espirituais, quer menos espirituais, né? Quer mais novos na fé, quer mais antigos na fé, vão encontrar problemas, dificuldades. Jesus, ele declarou, e João registrou no seu Evangelho, no capítulo 16, verso 33, digo-vos isto para que a mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Irmãos, e esta paz que Jesus nos fala, que Jesus nos dá, esta paz não é uma ausência de problemas, mas é uma paz, ou seja, é uma serenidade, é uma segurança, é uma quietude, na verdade, que nós encontramos mesmo passando pelos problemas. Amém? É perceber que há um controle sobre a nossa vida, que a nossa vida não está, na verdade, por aí ao desdará, mas pelo contrário, Deus está conosco nessa prova, nessa luta, porque Ele prometeu não nos deixar nem nos desamparar. É promessa de Deus. É promessa para os seus filhos. E Deus diz que vela, Jesus diz que vela pela sua palavra para a cumprir. Ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu não nos deixar. Ele prometeu não nos desamparar. Não nos prometeu ausência de tempestades. Não nos prometeu ausência de tribulações. Porque, como vimos já na sexta-feira, muitas das tribulações, até algumas das tribulações que vêm à nossa vida, nós simplesmente somos apanhados indiretamente.
Amém? Depois os irmãos, se tiverem a oportunidade de ver no YouTube ou no Facebook, depois podem estudar essa lição. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos apanhados, na verdade, porque há alguém que não quer pôr na sua vida ou não quer aceitar os princípios de Deus, e porque há uma ligação, quer queiramos, quer não, ou com um cônjuge, ou com um filho, ou com um patrão, ou com um sócio, seja lá o que é que for, muitas vezes que não está vivendo, fazendo de acordo com os princípios de Deus, muitas vezes somos arrastados para dificuldades, para problemas indiretamente. Amém? Lembramos no caso de Ai. No caso de Ai, quando Josué, ele mandou e foram à conquista de Ai. Amém? É a segunda cidade a ser conquistada a seguir a Jericó. E a Bíblia, o Senhor falou claramente que havia um princípio, que aquilo que havia em Jericó não era para guardar, porque estava amaldiçoado. Então diz que alguém, na verdade, cobiçou elementos, na verdade, preciosos, prata, na verdade, uma capa babilônica, tecidos finos, roupas finas, e guardou para si em desobediência. E por causa da desobediência de toda a nação, todo o povo sofreu consequências. E somente, na verdade, o povo passou à etapa seguinte quando houve confissão do pecado. Quando houve confissão do pecado, na verdade, passaram à etapa seguinte e tiveram vitória. Amém? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E muitas vezes nessas transgressões, nesse encobrimento, na verdade estamos muitas vezes semeando situações que envolvem a família, que envolvem pessoas à nossa volta. Irmãos, muitas vezes nós não temos absolutamente culpa alguma, mas sabe uma coisa? O Senhor prometeu. Amém? Se nós estivermos na rocha, ainda que alguém à nossa volta, com o qual nós temos uma aliança, nós temos a unidade, indiretamente nos prejudique, nós vamos ficar de pé. Não nos isenta de passarmos pela tribulação juntamente com Ele, mas nós vamos ficar de pé. Amém? Por vezes é um negócio, por vezes é uma situação que irrefletidamente avançamos às cegas, como Ló. Ló avançou às cegas. Epá, isto tem tudo para dar certo, vai prosperar, isto vai dar tudo certo. Jordão, água fresca, ali erva maravilhosa, porque temos sempre rega para dar, temos sempre água, vai ser maravilhoso. Mas não mediu as consequências do contágio, da influência de um povo corrupto à sua volta. Vamos ler o texto. Mateus 7, amém? Mateus 7, verso 24, é bem conhecido. Todo, pois, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras não cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, porque aquele que construiu a casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o Senhor. Jesus está dizendo que aquele que compreende, aquele que põe em prática, aquele que aplica no seu dia a dia. A palavra de Deus, como nós falamos no último culto de sexta-feira, na verdade, ela não é simplesmente um livro místico, ela é um livro de princípios para a nossa vida. Não é? Eu estava falando dos escribas na sexta-feira, amém? Os escribas, eles tinham todo um cuidado muito especial, porque naquele tempo não há tipografias, não é? Tudo é feito à mão, amém? Cada página, cada pergaminho, cada papiro, na verdade, que era escrito, eles tinham o cuidado de se purificar, o cuidado de tratar com muito cuidado a tinta, a pena, o pergaminho em si.
eles próprios purificavam-se a cada palavra. Quando aparecia a palavra Senhor, Yahvé, eles então ainda faziam um cerimonial muito mais maior, na verdade. Mas veja que no dia a dia, eles que conheciam tão bem, tinham todo esse cuidado, esse respeito pela palavra, não viviam a palavra. E Jesus disse que eram hipócritas. Ele criticou não somente fariseus, mas os escribas. Sabe porquê os escribas? Porque eles, sabe tanto escrever, vai memorizando a palavra. Amém? Porque eles tinham a palavra, mas não viviam. Eles tinham, na verdade, aquele aspecto religioso, eles tinham todo aquele aspecto, na verdade, cerimonial, mas não viviam. E Deus não quer cerimônias, Deus quer vivência. Vivência. Precisamos aplicar a palavra do Senhor à nossa vida. Vamos ver em Marcos do capítulo 4, verso 13. E aqui Jesus volta a falar da importância que nós precisamos dar à palavra. Amém? Marcos 4, 13. E disse-lhes, isto é a explicação da parábola do semeador. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Ele fala para os discípulos. Como podeis, pois, entender todas as parábolas, todo o ensino? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada e não tendo eles, e veja, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, ou do coração deles. E da mesma maneira, ou da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raízes em si mesmos, antes são temporões, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra ou do compromisso com a palavra, logo se escandalizam, logo se ofendem. Verso 18. E os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, veja, e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém? Então nós vemos aqui, claramente, Jesus fala sobre a importância de recebermos a palavra, de percebermos a palavra, de desenvolvermos a palavra na nossa vida e de darmos fruto. Porque Jesus disse, é pelo fruto que os conhecereis. Amém? E o fruto é visto no dia a dia. Amém? É a nossa vivência, no nosso dia a dia. Nem perguntamos aos filhos, perguntamos aos vizinhos, perguntamos aos colegas de trabalho, perguntamos aos familiares como é que é a vivência. Oh, você nem quer saber. Bom, não está dado fruto, não é? Irmãos, é daqui para fora, é lá fora, no nosso dia a dia, em que nós precisamos colocar a palavra em prática, não no aspecto religioso, não no aspecto cerimonial, porque muitas vezes estamos cumprindo um cerimonial e Deus procura verdadeiros adoradores e não praticantes de cerimónias. Porque um adorador, irmãos, envolve-se. Um cerimonialista, ele está sempre com problema se está cumprindo a etiqueta ou não, o preceito ou não. Ainda que o culto não pode ser uma rebaldaria, há ordem no culto, mas precisamos nos envolver como verdadeiros adoradores. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, Jesus diz claramente, ensina claramente que 3/4 das pessoas que ouvem a palavra, ou seja, 75% das pessoas que ouvem a palavra não produzem fruto. Somente 1/4, somente 25 pessoas
25% das pessoas que ouvem a palavra produzem fruto. E isto é preocupante para nós, porque nós queremos fazer parte desses 25%, mas não queremos que a Igreja do Senhor tenha 75 pessoas infrutíferas, 75%, mas queremos que toda a Igreja possa ouvir a palavra, pôr em prática no seu dia, porque tempestades, problemas virão, e muitos vão sair, e muitos vão abandonar os caminhos do Senhor, e muitos vão abandonar a congregação. Porquê? Porque ouve e não entende a palavra. Mas então, sou crente e agora tenho problemas. Sou crente e agora tenho tribulações. Para isto mais vale ser do mundo. Errado, errado, errado. Ele não disse que não íamos ter problemas. Ele disse que íamos ter problemas. Ele disse que ia nos dar paz em meio dos problemas. E para que isso aconteça, nós temos que estar em Cristo. Estai em mim e eu em vós. Porque só nele nós podemos dar fruto. Amém. Irmão, não é tantas vezes, irmãos, vemos situações, dificuldades, tempestades vêm à nossa vida e queremos agir e resolvê-las à maneira do mundo, pondo este livro de parte. Eu sei, pois sabe, pode e manda, não é? Como diz o outro. Depois só dá mais, ainda afunda-se mais. Lembram alguém, algum tempo atrás, já não está entre nós, também não foi nesta igreja, veio uma situação complicada e ela procura um pastor, ajude-me que eu não sei o que fazer. Se eu tivesse do mundo, sabia. Pois, se ainda fosse do mundo, sabia. Ela percebeu que a maneira de resolver mais fácil era com princípios antibíblicos. Mentira, engano, falsidade, documentos falsos, etc. Por aí fora. E eu estava dizendo a alguém no outro dia, é mais fácil, é um ditado popular, não é? É mais fácil apanhar o mentiroso do que um coxo. Irmãos, a gente até pode enganar os homens. A gente até pode até ser bem sucedido, mas está usando estratagema, está a dizer princípios que não são do Senhor. Ele é a verdade, então a gente diz, é o caminho, é a verdade, mas que verdade é essa que nós estamos a viver? Porque o pai dos mentirosos, o pai dos falsificadores é o... Pois é. É o jeitinho, mas não é jeitinho. Às vezes, exato, diz que aqui, alguns se escandalizam por causa da palavra, e depois tem compromisso com a palavra, e depois as coisas não fluem porque queria dar o jeito, e dizer, não, vamos fazer assim, não. Não, irmãos, o Senhor vai nos ajudar. Que esta palavra, aliás, nas cartas ao Apocalipse, às igrejas da Ásia, há uma coisa que o Senhor fala sempre com muita atenção para a sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esta palavra é Espírito e vida. Ouça com ouvidos de ouvir. Busque a Deus. Muitas vezes nós ouvimos e faz-nos comichão. Não é possível. Isso não é verdade. E o diabo começa ali a moer e a dar-nos dúvidas. E será? Isto era para antigamente? Isto era para... Irmãos, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, aleluia, não vão passar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Temos medo de falhar. Temos medo, muitas vezes, de ficar mal entre as pessoas que estão à nossa volta. E, por vezes, não damos aquele passo de fé, de fidelidade, porque o que é que vão pensar de mim? Estamos muito preocupados com a nossa imagem. Mas, irmãos, sabe, às vezes ficamos orgulhosos no nosso mantendo ali aquela postura. E sabe, essa postura... Bom, se Deus quiser me abençoar, Ele sabe onde eu estou, não é? E passa semanas e semanas, nem sempre é verdade que é feito o apelo ao altar, mas mantemos, Deus sabe que eu estou aqui, Deus... E sabe, é verdade que sabe.
Mas às vezes temos de dar passos de fé, de humildade, e até isso significa muitas vezes expormos diante dos outros que estamos com um problema. O facto de vir à frente muitas vezes é uma exposição que estou com uma dificuldade e preciso da ajuda do Senhor. E muitas vezes só o facto de vir à frente, e até às vezes nem é oração, mas o facto de reconhecer que tem um problema e que precisa de Deus, uma intervenção de Deus na sua vida, já é meio caminho andado para receber o livramento do Senhor. Não há supers, queridos. O único que foi, amém, é Jesus. Nós somos falhos, nós somos fracos, somos o que somos pela graça de Deus e se temos muitas vezes destreza e sabedoria é porque Ele está conosco, é a presença dEle na nossa vida. As dificuldades vêm, muitas vezes temos medo de dar esse passo de fé, né? Esse passo, né? Porque temos medo de falhar, temos medo de cair no ridículo, mas isso não... Olha, o medo corrompe a fé. O medo é a fé no fracasso. O medo está sempre baseado numa crença e muitas vezes é negativa. Provérbios 23:7, Salomão ele diz: porque como imaginou a sua alma, o seu pensamento, assim é. Muitas vezes imaginamos e empolamos a dificuldade e vai ser. E há pessoas que realmente, umas são mais corajosas e outras mais tímidas, mais medrosas. Temos uma tendência mais a ser mais medroso. Mas, ok, não estamos aqui para julgar ninguém. Depende da personalidade de cada um. Mas eu desafio a que venças esses teus medos. E a maneira de nós podemos vencer os nossos medos é sabermos aquilo que nós somos para o Senhor e o Senhor que nós temos, a forma como Ele nos ama e cuida de cada um de nós. Se nós deixarmos de ter fé em Deus, que Ele cuida de nós, se nós deixarmos de ter fé no Senhor, que Ele não vai desistir de nós, que Ele vai continuar a nos amar, apesar das nossas falhas, porque Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia. E se estamos aqui nesta manhã, irmãos, eu acredito que nenhum de nós era digno de estar aqui. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos culpa no cartório. Não há um justo nem um sequer, todos nós falhamos, mas é a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, trazendo perdão a cada um de nós. Amém? Jó, ele começou a imaginar dificuldades maiores. Lá em Jó 3:25, ele diz assim: porque o que eu temia, amém, isso veio acontecer. Mas está sempre a pensar, olha, vai acontecer mal, vai acontecer mal, vai acontecer mal. E acaba por acontecer. Porque a nossa mente começa a ficar fraca. Porque a nossa mente começa, na verdade, a agir para o negativo. Irmãos, claro, temos que orar, vigiar, temos que ser atentos, não escondemos a cabeça debaixo da areia de maneira nenhuma, somos realistas, mas também somos realistas e a fé ajuda essa realidade, que é, temos um grande Deus, temos o Deus forte, temos o Deus todo-poderoso e maior é o que está conosco. Ele está conosco. Nós estamos do lado dos vencedores. Nós estamos do lado do maior, do todo-poderoso. A fé tem que ser posta em prática. Já contei aqui uma história, mas vou voltar a contar. Já vai muitos anos. Há 20 e tal anos atrás, agora já paguei a minha casa já há uns 2 ou 3 anos. Já casei há 32, é isso, amém. Então, quem casa, quer casa, arranjamos um empréstimo familiar e fomos para um T1 aldrabado que parecia um T2, então era tudo muito pequenito. Nasceu o André, o mais velho, depois vinha o Nuno a caminho e a Paula já me tinha falado, ali umas vivendinhas assim. Não, a gente não tem condições, eu nem gosto disso. Não, mas ali... Então, agora temos esta casa, o que a gente vai fazer? Né? E um dia assim, não, Deus tocou, disse, olha, vai lá ao escritório da cooperativa, era uma cooperativa de autoconstrução, a Soares da Costa que estava a construir na altura, era uma empresa poderosa, hoje faliu, mas isso não interessa.
Ainda temos aqui quatro desistências, realmente deviam ter vindo mais cedo, mas está com sorte, temos aqui 4 desistências, porque o IRS não dava e pau. Ok, fantástico. Fomos lá escolher a vivenda, é uma moradia germinada, e agora temos um problema. Bom, vamos ao banco, e tínhamos uma casa já no nosso nome, e naquele tempo estávamos a concorrer para o bonificado jovem, que acho que já não existe, não é? Cheguei ao banco e disse, olha, passa-se assim. E Deus levou-me à pessoa certa. Porque o responsável pelo crédito do Montepio Geral, lá no balcão de Portimão, tinha sido um colega de trabalho numa empresa metalomecânica e ele era escriturário lá. Disse, olá amigo, o que é que fazes aqui? Olha, eu tenho um problema. E tenho aqui uma coisa boa. Tenho uma casa... E tenho uma casa para vender. E tenho aqui um projeto para comprar aqui, assim. Pronto, tudo bem, vamos ver isto. Olha, a casa é para vender, vai ser vendida. Tinha mais fé do que eu, não é? Sabe? E as coisas concretizaram-se. Não foi logo. Amém? Mas as coisas concretizaram, irmãos, a passos de fé. Amém? Às vezes parece loucura para os homens. Mas Deus age, honra esses passos. Amém? E graças a Deus cumprimos, nenhuma prestação ficou por pagar, está completamente pago. Amém? O Senhor é bom. Irmãos, temos que agir em fé e não em medo. Claro, somos cautelistas, mas temos que dar passos de fé. Então, a fé é baseada naquilo que acreditamos. Se nós acreditamos, temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que está connosco nas tempestades, que nunca nos vai abandonar, seja a maior prova que nós tivemos a passar. Eu acredito, irmãos, que Deus vai nos ajudar. Então diz lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se nós esperamos coisas erradas, coisas más na nossa vida, vamos receber coisas erradas, coisas más na nossa vida. Mas se nós esperamos a ação de um Deus bondoso, de um Pai de amor, um Pai bondoso tenho lá. Cantamos o hino da harpa e depois dá o quê? E depois não é Pai bondoso, é o Pai tirano. Não, um Pai bondoso. Um Pai bondoso, amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ainda não está concretizado, ainda não está materializado, mas nós confiamos num Deus que nos ama e que trará a nós a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar. Jesus disse para Pedro, tende fé em Deus. Amém. A linguagem de Jesus é para nós, é fé, tende fé em Deus. Amém. Jesus disse para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia, aleluia. Amém? Vence os teus medos, vence os teus pavores. Amém? Com fé nas promessas do Senhor. O Senhor diz, provai, façam prova, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Deus é bom. Aleluia. E nos Salmos encontramos, porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque as suas misericórdias. Oh, glória a Deus. É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que está connosco na prova, é um Deus que está connosco na tempestade, aleluia. Quando vem, na verdade, dificuldades à nossa vida, na verdade, na família, no emprego, quando vem dificuldades financeiras, irmãos, quando vem, na verdade, essa sombra sobre o futuro, como é que vai ser o futuro dos meus netos, como é que vai ser o futuro dos meus filhos, como é que vai ser o nosso futuro, confia em Deus. Confia no Senhor, aleluia. Não, vão vir provas, vão sim, mas Ele vai estar contigo, vai estar com os teus nessa prova. Ele vai te dar vitória, Ele vai te manter de pé, crê somente. Paulo diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1 e versículo 7, 2 Timóteo, amém. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, amém, ou de temor, aleluia. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Amém? Deus não nos dá o medo, Deus dá-nos fortaleza. Noutra tradução diz, Deus dá-nos poder. Amém?
Ele dá-nos o seu poder. Ele dá-nos sobre nós, Ele trabalha conosco em amor, amém? Ele trabalha conosco, na verdade, com moderação, com calma, com quietude, amém? Para que nós possamos dar o fruto, aleluia, glória a Deus. Então nós temos o poder, amém? Amém? Nós temos fortaleza no Senhor, nós temos o poder de Deus. Irmãos, nós temos uma unção sobrenatural de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo entra em nossa vida para tomar o controle da nossa vida. Há um revestimento que deve ser buscado desse poder, dessa fortaleza que todos nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Jesus disse: e recebereis poder sobre vós, poder, amém, para vencer os desafios, poder para fazer a sua obra, poder para vencermos o medo, coragem. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, lembram-se de Pedro? Era um homem temeroso, era um feijão carito, um feijão frado, né? Uns dias com uns era uma coisa, com outros era outra, mas sabemos a sua fraqueza, era muita parra e pouca uva, sempre pronto, mas depois quando era para pôr essa coragem à prova lá fora, quando não estava com Jesus, quando não estava com os seus companheiros, ele era mesmo medroso. Mas quando ele recebeu o poder, a fortaleza do Senhor, ele ganhou coragem, e no primeira pregação que ele fez em Jerusalém, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Poder para testemunhar, poder sobre Satanás, poder para vencer a vergonha, a timidez, poder para orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amor, esse amor que o Senhor nos dá, amém? Esse amor, louvado seja o nome do Senhor, esse amor em ação. Quando nós amamos alguém, procuramos suprir as necessidades dessa pessoa. Deus está suprindo as nossas necessidades, amém? E que Ele ajuda-nos também a ser uma bênção para os outros, amém? Irmãos, aleluia, esse amor que muitas vezes nós temos pelos nossos familiares, que leva-nos, mesmo com, às vezes doentes, mesmo com dificuldades, leva-nos a sair de casa para ir trabalhar, amém? Ir trabalhar porque amamos a nossa família, queremos o bem da nossa família, amém? Ele colocou em nós esse amor, amém? Ele cuida de nós porque nos ama, Ele cuida de nós, então vamos estar tranquilos, amém? Porque Deus nos deu poder, deu-nos unção, amém? Ele derramou sobre nós o seu amor, sabemos que somos amados do Senhor, que Ele é nosso Pai, que Ele cuida de nós. E moderação, esta moderação que aqui fala exatamente, moderação fala exatamente desse equilíbrio mental que nós precisamos ter, é uma segurança que nós temos. Amém? Sabemos que temos o poder de Deus sobre a nossa vida, sabemos que Deus nos ama, amém? Sentimos-nos amados, como já cantamos aqui, amém? No último cântico, somos amados do Senhor, amém? Muito mais que nós possamos amar a Ele, Ele nos ama muito, mas superiormente mais, amém? Então Ele cuida de nós, isso dá-me esta moderação, isso dá-me esta tranquilidade, isso dá-me esta paz de espírito tão maravilhosa que nós podemos sentir, que nos leva a dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, mas antes o perfeito amor lança fora o medo. Nós somos amados do Senhor, amém? Então, amém? Somos amados por aquele que criou todo o universo, somos amados por aquele que é criador de todas as coisas, na verdade somos amados por aquele que sustenta todas as coisas na sua mão, e Ele está cuidando de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos, aleluia, nós somos preciosos para o Senhor. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, amém? Nós somos, na verdade, abençoados pelo Senhor, amém? Nós somos a geração eleita, nós somos os servos do Deus Altíssimo, irmãos. Não é um Deus qualquer, é o Deus Altíssimo. Ele cuida de cada um de nós. Vamos vencer os temores, vamos vencer os medos, e Deus vai nos dar vitória sobre todos os gigantes, sobre todas as tempestades que vêm à nossa vida. Salmo 91, verso 13. Amém? Salmo 91, verso 13, há aqui uma promessa maravilhosa. Eu estive aqui
a desmiuçar um bocadinho este versículo 13, em que diz: o Senhor pisarás, amém, sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Noutra tradução diz: pisarás o leão e a áspide, a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Amém. E aqui a serpente, em algumas traduções, diz a serpente marinha ou o dragão. Amém. A serpente marinha e o dragão. E eu queria pensar um bocadinho, amém, sobre Deus dá-nos força. Ele nos põe sob controle. Pisarás. Quem pisa está sob controle. Amém? Está sob domínio. Então terás domínio sobre os teus medos, na verdade os teus medos imediatos. O medo do leão, o medo da cobra ou da áspide. Amém? Amém? Então o leão na verdade e a cobra são animais ferozes, amém, vingativos, amém, especialmente a cobra, na verdade que nós na verdade ficaremos sob domínio. Nós vamos vencer o nosso medo imediato. É um medo real, é um medo verdadeiro, mas nós vamos vencer. Amém? Também vamos vencer. Diz: calcarás aos pés o leão jovem, ou o filho do leão, outras traduções, o leãozinho. Amém? Às vezes há aqui o nosso interior, ele sobrevaloriza, na verdade, os nossos adversários. Amém? É um leão jovem, né? É um leão jovem, né? Às vezes a gente diz: cada um vê um ratinho, já dá salto, esconde-se para cima da mesa e não sei quanto, em cima da mesa, pronto. Mas às vezes há aquele medo que é extrapolado, que é exagerado. Irmãos, amém? Vamos vencer essas fobias, esses medos exagerados, nós vamos vencer. Imagina a serpente. A serpente, noutra tradução, fala-nos, na verdade, da serpente marinha ou o dragão. O que é a serpente marinha? Ou o que é o dragão? Não passa de mitologia. Amém? Não passa de imaginações. Muitas vezes nós imaginamos coisas, imaginamos terrores, imaginamos inimigos. Estamos sempre com medo até da nossa própria sombra. Oh, irmãos, estará tudo sob domínio. Amém? Os medos verdadeiros, os medos aumentados, os medos imaginários vão ser vencidos pela fé na palavra do Senhor. Porque Ele está conosco, porque Ele não nos deixa, porque Ele não nos desampara. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós, com a ajuda e através do poder do Espírito Santo, que é este Espírito fortaleza, vamos assumir o controle de todas as situações, porque o Senhor está conosco através do Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria. Amém? Ele vos guiará, Ele vos ensinará, disse Jesus sobre o Espírito Santo. Amém? Ele dará-nos direção à nossa vida, como agir diante de uma dificuldade, como agir diante de uma prova, como agir diante de uma tempestade, como agir diante de uma dificuldade. O Senhor vai nos ajudar. E para concluir, vamos abrir em 2 Coríntios 10, 5. Amém? E aqui fala-nos de armas espirituais vindo de trás. As armas espirituais precisam ser usadas. E as armas espirituais que o Senhor nos dá são para vencer, são para lutar. E aqui diz, é para destruir, destruindo os conselhos, né? Noutra tradução diz, derribando as imaginações. Amém? Às vezes começamos aqui com minhocas na cabeça, né? Começamos aqui, ouvimos daqui, ouvimos dali, e às vezes começa aqui a crescer como uma bola de neve na nossa mente, uma situação que ouvimos. Muitas vezes são situações que não têm fundo de verdade, mas nós queremos como verdadeiras. Outras têm fundo de verdade, mas nós aumentamos. Irmãos, mas diz aqui a palavra do Senhor que o Senhor vai nos ajudar a derribar esses conselhos ou essas imaginações, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? E o conhecimento de Deus é a sua palavra. Amém? Está aqui na sua palavra. Levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento à obediência de Cristo. Isto é que interessa, irmãos, que a nossa mente seja completamente, na verdade, rendida à sua palavra. Amém? Então, como é que nós podemos vencer, amém, as nossas tempestades? Observando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus à nossa vida, enchendo-nos da palavra de Deus, e não desses diz que disse,
né? Esses boatos que são lançados aí nas redes sociais. Irmãos, cuidado, cuidado, isto arrebenta com tudo. Eu no dia estava vendo aquilo, polígrafo, já há uns meses atrás, alguém que eu conheço, crente, evangélico, de uma Assembleia de Deus, lançou um boato, que tornou-se manhoso e viral, inclusive. Irmãos, cuidado, não entrem nisso, não entrem em boatos, não entrem em paranoias, não entrem em pânico. Aleluia. Vamos de mal a pior. Vamos, sim, Senhor, mas também o mesmo Deus que foi no passado é o mesmo Deus que é hoje. Nele não há mudança. Nós mudamos, a sociedade muda. Não há dúvida que estamos vendo tempos trabalhosos. Mas o Deus que ajudou os meus irmãos lá nas grandes tribulações, quando a igreja começou, é que a igreja era fortemente perseguida, em que os cristãos eram mortos. É o mesmo Deus que estará conosco hoje para nos ajudar nas nossas tempestades. Estava falando na sexta-feira da importância de não ficarmos pela palavra que ouvimos no culto do domingo, mas nós a cada dia temos que alimentar a nossa alma, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Nós precisamos alimentar a fé. A fé vem pelo ouvir, a palavra transmite fé. Havia uma prática antiga que alguns achavam que era um bocadito, de superstição. Eu não estou criticando, mas era uma prática assembleana aqui portuguesa, que era da caixinha das promessas. Quem é que tem uma caixinha das promessas lá em casa? Ainda existe as caixinhas das promessas, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Olha, aqui está cheio de promessas, né? Aquelas caixinhas foram, aqueles são os versículos, traz ânimo. Amém. Então não é tão bom. Eu lembro-me, eu não tinha caixinha das promessas, ainda fui do final delas, ainda havia aquelas caixinhas que hoje é quase igual às caixinhas dos cotonetes, mas com os versículos encorajadores. Mas eu lembro-me, quando trabalhava na vida secular, todos os dias eu fazia o meu tempo com Deus e procurava depois levar um versículo, cortava, transcrevia, punha no bolso da farda do trabalho e, de hora a hora, ou quando tinha uma pausa, tirava, lia, meditava, guardava, depois tirava, lia, meditava. Irmãos, é importante nós preenchermos a nossa mente com a palavra de Deus.